Nesse vídeo eu quero compartilhar com você uma passagem que está escrita lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 14, versículos 51 e 52, que diz assim: um jovem coberto unicamente com um lençol seguia Jesus. Eles o agarraram, mas ele largou o lençol e fugiu nu. Talvez você nunca tenha lido ou se atentado a essa passagem, mas essa passagem ela é bem curiosa, ela é bem intrigante, sabe? Eu já ouvi algumas pessoas, alguns estudiosos debaterem quem seria esse jovem que fugiu nu, sabe? E alguns falam que é Lázaro, outros falam que é o jovem rico que se arrependeu e vendeu tudo e ficou ali só com o lençol. Outros falam que é o próprio Marcos que escreveu o Evangelho. E, sabe, eu nunca tive tanta curiosidade assim de saber quem era essa pessoa. O que mais me intrigava nessa passagem era saber por que ela estava ali, sabe? Porque eu creio de todo o meu coração que tudo o que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Sabe, nada na Bíblia, nenhum versículo, nenhuma história está ali por acaso. Eu creio que Deus selecionou cada história e inspirou os homens a escreverem. Eu quero que seja escrito isso, sabe? Então, eu não entendia. Eu li essa passagem e eu ficava me perguntando o que é que isso tem a ver? Por que isso foi escrito? Qual a lógica disso ter sido escrito? E Deus me fez entender o motivo. E é isso que eu quero compartilhar com você nesse vídeo. Eu creio que você vai entender hoje. Se você não entendia como eu, não entendia isso até um pouco, alguns dias atrás, hoje você vai entender. Nesse vídeo você vai entender. E eu quero que a gente vá lá para Gênesis no capítulo 3, que é o capítulo que relata a queda do homem. No versículo 7, logo após Adão e Eva comerem do fruto proibido, olha o que é que está escrito. Então os olhos de ambos se abriram e, percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Então, a primeira coisa que acontece após Adão e Eva pecarem, eles têm os seus olhos abertos e eles se percebem nus. E eles ficam envergonhados por estarem nus e eles pegam folhas de figueira e fazem ali uma roupa improvisada e cobre a vergonha, cobre a nudez. E a Bíblia diz que aí Deus chega no jardim, começa a procurá-los, eles estão com medo de Deus. E aí Deus pega, amaldiçoa a serpente, amaldiçoa Adão, amaldiçoa Eva, amaldiçoa a terra. E no versículo 21 diz que Deus pega, faz roupas de pele de animal e veste Adão e Eva. Adão e Eva fizeram para si folhinhas com roupa com folhas de figueira. Deus pega uma roupa um pouco melhor, né? E veste Adão e Eva. Mas por baixo daquelas roupas, sabe, de pele de animal, agora agora tem um homem e uma mulher caídos, né? Um homem e uma mulher amaldiçoados. E é aí que entra o motivo desses jovens ter sido relatado, sabe? O que acontece? No versículo 51, diz que esse jovem ele foi agarrado, né? Assim, relata assim, eles o agarraram. E quem são eles? São os guardas, os soldados. E logo antes disso, no versículo 46, está escrito exatamente a mesma coisa. Está escrito assim, eles agarraram Jesus. Sabe, a mesma situação que Jesus passa, esse jovem também passa. Só que há uma diferença. No versículo 46, diz que eles agarram Jesus e prendem Jesus. E no caso do jovem, eles agarram Jesus. Mas como o jovem ele está com um lençol, uma roupa improvisada, os guardas, eles ficam somente com o lençol na mão e o jovem sai correndo nu. E o que é que isso quer dizer? Por que esse jovem, essa situação, Deus permitiu que fosse relatado na Bíblia? Sabe por quê, meu querido? Porque assim como a humanidade lá em Gênesis estava envergonhada e nua, até esse momento,
a humanidade continuava envergonhada e nua. Sabe, a situação do homem era a mesma lá de Gênesis, nada tinha mudado. Deus tinha feito ali uma roupa provisória de pele de animais, mas nós sabemos que sangue de animal não pode dar salvação para o homem. Então o que acontece? Jesus pega, ele se deixa ser preso por aqueles guardas. Ninguém tirou a vida de Jesus, obrigou Jesus, sabe, a morrer. Não, ele mesmo fala, eu dou a minha vida. E o que acontece? Quando Jesus se deixa ser preso, segurado, ele se deixa ser preso porque ele está disposto a passar pelo castigo e a morrer por nós. E quando aqueles guardas foram prender aquele jovem, o jovem conseguiu se soltar e saiu nu, correndo, envergonhado da sua nudez. E Jesus ficou preso para passar pelo castigo, para morrer. Mas Jesus sabia que a humanidade que corria envergonhada e nua, ela estava ali sendo salva por ele. Talvez Jesus pensou, pode correr, mas eu vou mudar a tua história. Tu corre desse lugar onde eu estou sendo preso, tu corre nu e envergonhado, humanidade. Mas um dia eu vou te chamar. Quando eu morrer e ressuscitar, eu vou te chamar para você vir até mim, correr até mim, porque eu tenho novas vestes para você. E é exatamente isso que está relatado lá em Apocalipse, no capítulo 3. Apocalipse 3, capítulo 3, versículo 5, que diz assim: o vencedor será assim vestido de branco, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Então Jesus, ele conquista, quando ele se deixa ser preso para morrer e ressuscita, ele conquista novas vestes para a humanidade. Vestes agora branca, vestes de honra. Não é uma veste provisória como foi conquistada lá em Gênesis. Não é mais uma veste de folhas de figueira ou de peles de animais. É uma veste conquistada pelo seu próprio sangue. E sabe, quando Deus vestiu Adão e Eva lá em Gênesis, por mais que fosse uma roupa melhorzinha de pele de animal, mas eles estavam ali por baixo daquela roupa, amaldiçoados, caídos, envergonhados. Mas quando Jesus morre, derrama seu sangue, vestes de honra, vestes brancas e eternas são conquistadas. Então Jesus chama a humanidade de volta para si. E ele tira toda a maldição, tira todo o pecado e nos veste, e nos cobre de honra e nos apresenta santos para o Pai. Sabe, meu querido, o Pai que lá em Gênesis viu a humanidade, sabe, tão envergonhada, ali nua, agora o Pai vê a humanidade vestida de branco por causa do sacrifício do seu Filho. Então, meu querido, tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Aquele jovem ali nu, naquele contexto da prisão de Jesus, ele tinha um propósito. E hoje Deus nos faz entender esse propósito. Aquele jovem, eu posso dizer que é como se fosse ali um ato profético, sabe? Do que estava acontecendo até aquele momento. Uma humanidade nua e envergonhada, mas o Cordeiro aceitou ser preso, aceitou ser punido e esmagado até a morte, para ressuscitar e nos dar novas vestes brancas eternas e tirar de nós toda a maldição e nos tornar filhos de Deus. Deus abençoe, até o próximo vídeo.